Indicação de Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal deve ser votada daqui a pouco pelos senadores no plenário do Senado. E é a última etapa da análise no Senado do indicado para ocupar a vaga de Teori Zavascki. E projeto sobre repatriação de recursos também pode ser analisado hoje. Bom dia. Deve ser votada hoje no plenário do Senado a indicação de Alexandre de Moraes para ocupar a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Vamos conversar ao vivo com o repórter Antônio Machado, que está em frente ao plenário e tem mais informações de como será essa votação. Ô, Antônio, ontem a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça durou mais de 10 horas. Como é que foi? Bom dia, André. Bom dia a todos. Na verdade, esta reunião durou mais de quase 11 horas e 40, precisamente, né? A sessão extraordinária aqui no plenário para a votação da indicação está marcada para as 11 horas. Na CCJ ontem, a indicação de Alexandre de Moraes foi aprovada por 19 votos a 7 e uma abstenção da senadora Gleisi Hoffmann. Mais de 1.000 pessoas encaminharam perguntas ao indicado. Filas de jornalistas logo cedo para garantir o melhor lugar na sala da sabatina. Além da imprensa, acesso restrito a parlamentares, assessores e convidados. Alexandre de Moraes chegou meia hora antes, acompanhado da mulher, e não falou com os jornalistas. A sua mulher ser advogada no Supremo Tribunal Federal, o senhor acha que interfere na sua indicação? Esperou por mais de uma hora numa sala fechada da comissão. O clima ficou tenso quando deputados do PSOL tentaram entrar na sala da CCJ com cartazes criticando a indicação de Alexandre de Moraes. Nós vamos entrar com jornal ou com cartaz ou com qualquer coisa que tiver aqui que não seja... Iniciada a reunião, a oposição apresentou 3 questões de ordem para que a sabatina fosse adiada. Todas indeferidas pelo presidente, senador Edson Lobão. Indefiro com base no artigo 405 do Regimento. Na fala inicial de 32 minutos, Alexandre de Moraes citou sua trajetória profissional, a importância de aproximar o poder judiciário da população. Defendeu a criação de mecanismos para dar celeridade à justiça e afirmou por várias vezes como pretende atuar no Supremo. Minha atuação será com imparcialidade, coragem, dedicação, seriedade e sincero amor à causa pública. A sabatina de Alexandre de Moraes foi recorde em participação popular. Pouco depois do início da reunião, já tinham chegado quase 1.400 perguntas de pessoas de todo o Brasil por meio do portal E-Cidadania. O relator, senador Eduardo Braga, fez uma síntese das perguntas que foram aproveitadas durante o questionamento dele a Alexandre de Moraes. Adriano de Almeida, Franzoli e outros encaminharam a Vossa Excelência o suposto trabalho como advogado em favor da Transcooper, uma cooperativa de vans investigada por supostas ligações com a organização criminosa, o PCC. Jamais fui advogado do PCC e de ninguém ligado ao PCC. Em 2015, quando eu assumi a Secretaria de Segurança Pública, a convite do governador Geraldo Alckmin, dia 1º de janeiro de 2015, aí, obviamente, começaram a deturpar algo que já tinha ocorrido há quase um ano, deturpar, colocando que o secretário de Segurança Pública era advogado do PCC. Eu ingressei imediatamente com as medidas judiciais cabíveis. A senhora Helena Vaz, manifestando o seguinte: foi veiculado na imprensa a notícia de livro de autoria de Vossa Excelência intitulado Direitos Humanos Fundamentais, contendo supostamente trechos idênticos ao das obras do jurista espanhol Francisco Rubio Lorente. A questão absolutamente inverídica, absolutamente falsa. O próprio Tribunal Constitucional espanhol disse que o conteúdo citado
E o livro citado, o conteúdo são compilações de decisões públicas do Tribunal Constitucional Espanhol. A esposa de Vossa Excelência é advogada com atuação perante o Supremo Tribunal Federal. Como procederá nos processos em que ela ou seu escritório figure como representante processual? Obviamente, todos os casos em que o escritório eventualmente atue, já existentes ou a existir, todos eles, obviamente, eu me darei por impedido. Além de perguntas do público, Alexandre de Moraes respondeu a indagações de 32 senadores. A Operação Lava Jato foi um dos temas mais explorados, mas também houve questões relacionadas com o dia a dia no Supremo. Lindbergh Farias foi o primeiro senador a fazer perguntas a Alexandre de Moraes. O petista lembrou que o candidato ao Supremo já foi filiado ao PSDB e ministro da Justiça de Michel Temer. Disse ainda que integrantes do governo são investigados pela Operação Lava Jato. Eu quero indagar ao doutor Alexandre Moraes se ele de fato acha que possui a isenção necessária para ser revisor da Lava Jato, tendo sido ministro desse governo. Eu me julgo absolutamente, se assim for o entendimento de Vossa Excelência, me aprovando, capaz de atuar com absoluta imparcialidade. Aécio Neves afirmou que a relação de Alexandre de Moraes com o PSDB foi profissional. Foi contratado pela nossa campanha, e na nossa campanha serviços foram prestados e adequadamente remunerados. Imagine, isso, algo legítimo, adequado. Gleice Hoffmann acusou Alexandre de Moraes de perseguir movimentos de oposição e disse que ele não tem isenção para ocupar uma cadeira no STF. Primeiro, para decidir sobre o caso do impeachment da presidenta Dilma, que tem um recurso no Supremo Tribunal Federal. Segundo, nos casos do Tribunal Superior Eleitoral, em que o Partido dos Trabalhadores está sendo julgado por várias ações. E mesmo na questão da Lava Jato, tem que se colocar, sim, sob suspeição. Não me sinto constrangido e não acho que é o caso de declarar previamente impedimento e suspeição em nenhum caso. No momento em que, se Vossas Excelências me aprovarem e for ministro do Supremo Tribunal Federal, analisarei com base no Código de Processo Civil e no Código de Processo Penal. Randolfo Rodrigues quis saber a opinião do candidato sobre o possível desmembramento de um processo que está no Tribunal Superior Eleitoral. Na ação, a chapa Dilma Rousseff Michel Temer é acusada de abuso de poder econômico. Se é possível cassar a candidatura presidencial por abuso de poder econômico e, em consequência, manter o vice no cargo, tendo ele sido eleito conjuntamente com a chapa. Vossa Excelência vai me conceder a possibilidade de não me manifestar sobre essa questão. Após 6 horas de debates, a sabatina foi interrompida por 15 minutos. Depois do intervalo, nova rodada de perguntas, desta vez com enfoque no dia a dia do Supremo. Aloísio Nunes Ferreira criticou o excesso de liminares concedidas isoladamente pelos ministros. Muitas questões importantes são objeto de medidas liminares adotadas monocraticamente e que acabam por se perpetuar. Há uma brincadeira no mundo jurídico que o Supremo tem o direito de errar por último. E o erro coletivo acaba sendo menor do que individuais. Antônio Anastasia defendeu penas alternativas para quem comete crimes menos graves. Como termos, sem encarecer ainda mais a nossa estrutura, temos serviços que possam acompanhar as penas alternativas de maneira adequada. Isso depende muito menos de dinheiro e muito mais de vontade política. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, foi à Comissão de Constituição e Justiça e acompanhou parte da sabatina. No plenário, o indicado para o Supremo Tribunal Federal precisa da maioria absoluta, ou seja, 41 votos dos 81 senadores. A votação é secreta, assim como foi na Comissão de Constituição e Justiça. A sessão extraordinária está marcada para as 11 horas, mas o presidente do Senado, Eunício Oliveira, já declarou que só vai submeter a indicação ao voto caso estejam presentes 65 senadores. Se o nome de Alexandre de Moraes for aprovado, o presidente
presidente Michel Temer poderá fazer a nomeação dele no Diário Oficial. Em seguida, o Supremo poderá marcar a posse. André. Obrigado, Antônio. Como vimos aí na fala do nosso repórter Antônio Machado, a sessão extraordinária está marcada para as 11 horas. Agora, em reunião na presidência do Senado nesta terça-feira, os líderes partidários definiram que a prioridade para os próximos dias é o novo prazo para a repatriação de recursos. Ainda não há definição a respeito da indicação dos membros das comissões temáticas. Na primeira fase da repatriação, no ano passado, o governo arrecadou quase 47 bilhões de reais. Agora, volta à análise dos senadores o projeto que reabre prazo para que bens mantidos irregularmente no exterior sejam trazidos de volta ao país, depois que o dono pague imposto e multa. Um ponto que deve suscitar o debate no Senado é a possível divulgação dos beneficiários da repatriação em 2016. Há uma dúvida que está tomando conta da discussão no sentido de que os repatriados de 2016 possam ser conhecidos, os beneficiários, porque só com relação à evasão de divisas eles foram anistiados em 12 anos de reclusão. O Senado vai examinar projeto que define como crime expor e compartilhar fotos íntimas na internet sem o consentimento da pessoa. A matéria foi aprovada nesta terça-feira pela Câmara. O projeto modifica a Lei Maria da Penha para definir essa conduta como uma forma de violência doméstica e familiar contra a mulher. A pena prevista é de reclusão de 3 meses a 1 ano, com aumento de 1/3 à metade, se o crime for cometido por motivo torpe ou contra pessoa com deficiência. Outro projeto aprovado pelos deputados e que vem ao Senado para exame é o que cria o Documento de Identificação Nacional. Ele vai reunir em um só diversos documentos, como RG, CPF e título de eleitor. A matéria prevê a criação de um comitê e de um fundo para gerir a implantação do novo processo de registro civil. Você acompanha outras informações na nossa página na internet ou aqui na programação nos boletins do Senado Agora. Até a próxima!